Lição 13. Mates de torre, Zugzwang e jogo do rei. Parte 1. Checkmate básico, rei e torre versus rei solitário. Conceitos. Jogo de rei e torre. Padrões de checkmate mais complexos. Apresentações à oposição e Zugzwang. O conceito de um movimento de espera. Passo 1. O padrão. Torre verifica de longe. Rei persegue as estrelas do cavalo. As brancas movem um RD3A. Cheque de cavalo do rei negro. Ao contrário da rainha, lição 4, parte 1, a torre é incapaz de forçar o rei inimigo para o canto por conta própria. Nisso, padrão de checkmate, o rei e a torre precisarão ajudar um ao outro a cada passo do caminho. Os cavaleiros. O padrão mover verificar continua, porém, só que desta vez, nosso rei está perseguindo as estrelas. A razão pela qual nos movemos para D3 em vez de I3, por exemplo, é que precisa ser a vez do branco se mover assim que os reis recebem oposição, o que significa que eles são diretamente alinhados. Veja a lição 14 para mais informações sobre oposição. Exemplo. Se as pretas jogassem um RD5, os reis se oporiam. E as brancas jogariam imediatamente 2T5+, forçando o rei para recuar um passo mais perto da fileira de trás. A inevitável verificação da oposição. 1 RF5 2 R3 RG5 3 RF3 RH5 4 RG3 e 4 RG5. Repare que mesmo com seu melhor tênis de corrida, o preto King não consegue evitar a oposição. Eventualmente, os reis fazem alinhar, que é o momento perfeito e único para dar o cheque. Depois de 5T5+, o rei preto deve recuar e mover um classificação mais perto da linha de trás. Esse padrão de manter a torre à distância, perseguindo oposição com o seu rei, e só entregando cheque quando o rei terá que recuar, ou seja, apenas quando os reis se opõem diretamente, é um plano imparável. Preto possui apenas uma vaza final que o branco pode facilmente parar. Copyrightskid.com, página 1 de 9. Lição 13. Etapa 2. Permaneça na mesma classificação e não se esqueça de esperar. Após 5 RA5 mais RF6 6 RG4. R6 7 RF4 RD6 8 R4 RC6. 9 RD4 e 9 RB6. Eventualmente, chegamos a uma posição onde o rei preto, jogando as melhores jogadas possíveis, está atacando nossa torre. Nós devemos parar nossa perseguição ao rei por enquanto e encontrar um lugar seguro. Lugar para a torre, caso contrário a torre será capturada. Transferindo a torre para o lado oposto do tabuleiro. Permanecendo na quinta fileira, estamos colocando o máximo de espaço possível entre a nossa torre e o rei preto. Depois 10 TH5, ou G5, 10 RC6 devemos ter cuidado, antes de fazer o erro de 11 RC4. O que permitiria ao rei negro para, mais uma vez, viajar para o outro lado do tabuleiro e atacar nossa torre com 11 RD6. Fazemos um simples aguardando o movimento. Passo 3. O movimento de espera. Depois de 10 TH5 RD6 branco, deve jogar o esperando. Mover 11 TG5. Ao deslizar a torre sobre um quadrado, fizemos um aguardando o movimento e assim colocado preto em Zugzwang, o que significa que o preto não quer se mover. Veja a parte 2. Agora as escolhas das pretas são fugir para B6. Atrasando o inevitável, vá para D6 permitindo que o imediato 12 TG6+, ou recuar voluntariamente o rei para a sétima posto, que também permite TG6 cortando o sexto posto. Depois de 11 RB6 12 RC4 RA6 13 RB4 RB6 e 14 TG6+, é claro que temos um padrão repetitivo, Chase de King. Dar cheque somente após a oposição ser alcançada, e lembre-se de balançar a torre e fazer um movimento de espera. Fazendo repetições de movimentos de espera, no momento crítico. Etapa 3.
alcance a classificação posterior e conclua o trabalho. Depois de movimentos óbvios, a posição acima é provável. Aqui vemos uma posição que oferece um exemplo perfeito da sequência final de movimentos. Branco, mais uma vez, deve balançar a torre para o outro lado do tabuleiro, sétima fileira. Depois de RF8, o branco pode jogar o lance final de espera, T7 ou TB7. E o rei preto receberá checkmate em 3 lances. 1 RG8 2 RF6 RH8 3 RG6 RG8 4 T8 B8 Cardinal. Como todos os bons padrões de checkmate, esta técnica funciona independentemente da disposição do oponente em cooperar. No entanto, se o preto não tivesse que se mover, o branco nunca ser capaz de encurralar o rei. Esta situação é conhecida como zugzwang. Para saber mais sobre zugzwang, vá para a parte 2. Copyrightskid.com, página 2 de 9. Lição 13. Rookemates, zugzwang e king play. Parte 2. Zugzwang explicado e exemplos. Conceitos. Definição e exemplos de zugzwang. Combinações complicadas e motivos táticos. Zugzwang. Zugzwang, uma palavra alemã que significa necessidade de movimento, traduzida literalmente como compulsão de movimento. Esta é uma situação em que cada movimento que um jogador pode fazer faz com que ele perca, ou pelo menos piora a sua posição. Zugzwang exemplo 1. As pretas estão em zugzwang com cada movimento possível, sendo um mal. Se qualquer um dos jogadores tiver a capacidade de passar a vez à vontade, apenas movendo quando era conveniente várias posições o xadrez ficaria preso, atingindo um impasse. Em nosso primeiro diagrama, vemos um acompanhamento perfeito. Exemplo à nossa lição anterior, parte 1, lição 13. Você pode ver que se o preto pudesse passar a vez neste posição, e o branco foi forçado a se mover novamente, seguindo o último lance, um RC6 com 2 RB6 por exemplo, as pretas escape após 2 RB6 com 2 RC8 e correr para o outro lado do tabuleiro esperando para passar novamente no lado direito. Momento. Se o preto pudesse continuar esse padrão de apenas se mover quando ele queria, o jogo nunca acabava. Zugzwang exemplo 2. As pretas jogaram um TB1. O último movimento das pretas prendeu o bispo F1, significando o bispo é atacado, mas não pode se mover. Veja a lição 10, para o rei em G1. O movimento das pretas efetivamente termina o jogo, e aqui está o porquê. As brancas não têm escolha a não ser mover 2 RH1, permitindo que o imediato 2TX F1 cardinal. Este é um exemplo perfeito de zugzwang, já que o único movimento legal do branco é perder no ponto, mas se um jogador pudesse passar a vez, o rei branco permanecem perfeitamente seguros, sempre protegidos pelos pinos bispo em F1, portanto, o jogo nunca terminaria. Copyrightskid.com, página 3 de 9. Lição 13. Zugzwang exemplo 3. Paulo Murphy, década de 1840. Nesta famosa posição, as brancas jogam um T6, sacrificando o torre, mas imediatamente colocando as pretas em zugzwang. Apesar de pode não ser o exemplo mais prático, é uma ideia clássica e que se repete em um grande número de xadrez livros de quebra-cabeça. Se um B6, então 2B7 cardinal, e se um B em B8 se move para qualquer lugar, então 2T7 é checkmate. A natureza imaginária ou composta desta posição mostra o poder de jogar forçando jogadas e deixando o adversário sem boas opções, também conhecido como zugzwang. Novamente veja que se o preto pudesse passar, a beleza da ideia de Murphy estaria perdido, ou talvez nunca tivesse existido. Zugzwang exemplo 4. O último lance das brancas foi um RC2. Zugzwang. Aqui vemos que o rei preto está quase empatado. O único movimento do preto em nosso diagrama atual é um G5.
branco. Então joga 2hxg5, e isso leva a uma série de jogadas forçadas. Movimentos, com o preto conscientemente caminhando para sua própria destruição. Após 2hxg5 horas 4 3g6 horas 3 4g7 horas 2 5g8 igual rainha h1 igual rainha. E 6 dg7 checkmate. Embora a primeira posição seja a mais crítico, você poderia argumentar que o preto estava em zugzwang por 6. Se movem uma linha, sem nenhuma maneira de escapar do que se segue. Checkmate ao longo da diagonal 1h8, o preto continua. Faça os únicos movimentos sabendo que a posição está perdida. Zugzwang exemplo 5. Aqui o branco tem apenas. Jogou um G7. Forçando. Preto ao quadrado H7. Nosso exemplo final mostra o clímax comumente alcançado de uma final básico rei e peão versus rei, lições 14 e 15. Em que o branco alcançou o objetivo de eventualmente forçar seu adversário para desistir do controle de todos os importantes. Promoção da casa, G8. Após o único lance legal do preto, um RH7, o branco joga 2RS7 e promove o peão G no próximo movimento ganhando facilmente em o final rei e rainha versus rei, lição 4, parte 1. Se o preto poderia simplesmente passar a vez, o preto nunca teria para entregar as casas G8 ou S7. Como você pode ver, 1. Posição onde um jogador está em zugzwang pode terminar o jogo rapidamente. Copyrightskid.com página 4 de 9. Lição 13. Rookemates, zugzwang e King Play. Parte 3, King Play, King Power e King Activity. Conceitos. Jogo do rei quando ser agressivo e quando jogar pelo seguro com o rei. Poder de rei e domínio sobre outras peças de curto alcance, cavalos e peões. King Activity no endgame e outras ideias básicas de endgame. Quando não usar seu rei jogue pelo seguro, exemplo 1. 1 e 4 e 5 2 QH5 e 2 R8 e 7. 3 DXH5 cardinal. O papel do rei é importante tanto quando estamos usando-o e quando não o estamos usando. Porque perder o rei resulta imediatamente na perda do jogo. Mantê-lo seguro é sempre a prioridade número 1. Geralmente o estágio final do jogo é o pior momento para jogar seu rei, então mantenha o grandão em casa. Como vimos na lição 7 parte 1, este é um exemplo extremo do que acontece quando o rei decide liderar o seu exército. Neste checkmate de 3 lances, as pretas acabaram de jogar 2 R8 e 7, permitindo 3 DH5 X5 com checkmate. Preto deveria desenvolver suas outras peças, mantendo o rei seguro. Quando não usar seu rei jogue pelo seguro, exemplo 2. Posição alcançada a partir do ataque do fígado frito, após 12R1 mais e 12RD6. Embora aberturas específicas não sejam relevantes para este conceito. Para ser entendido, aqui vemos um exemplo de um famoso abertura, o ataque free Agliver. Esta posição claramente mostra o problema de sacrificar o desenvolvimento de suas peças e deslocando seu rei por causa de material. A vantagem de duas peças das pretas é, surpreendentemente, não o suficiente para proteger o rei ou salvar o jogo. Aqui o branco pode jogar uma série de movimentos que levam a uma vantagem significativa e eventual ganho de material. No entanto, a linha de jogo mais forçada é 13BXD5 CXB2 mais 14RB1, evitando qualquer ameaça do preto, 14CXD5. 15BX7 mais BX7 e 16TXD5. Ganhando a dama em D8. E provavelmente dando checkmate no rei preto logo depois. Copyrightskid.com página 5 de 9. Lição 13. Poder do rei e controle quadrado exemplo 1. Aqui vemos 2 exemplos do poder do rei. Depois de ver 2 exemplos de porque não queremos usar nosso King muito cedo no jogo, passamos para a nossa primeira posição. Projetado para exibir o poder do rei? Muitos jogadores não
Perceber que apenas uma outra peça além da rainha controla cada quadrado diretamente ao redor de seu atual posição, o rei. Em nosso terceiro diagrama, vemos dois exemplos do rei. Poderes. Em primeiro lugar, sozinho no meio do campo aberto. Tabuleiro. O rei branco controla um total de 8 casas. Em segundo lugar, como mencionado acima, a habilidade do rei de controlar cada quadrado diretamente ao seu redor dá poder ao rei sobre outras peças de curto alcance, como cavalos e peões. O cavalo está preso em 8 e os peões não podem ajudar. Poder do rei e controle quadrado. Exemplo 2. Brancas para jogar e vencer. Na posição atual, o branco pode prender o cavalo preto em H1 com o movimento correto. Embora normalmente não pensemos em nosso rei como uma peça agressiva, lutadora ou poderosa, é importante saber que o rei é capaz de grandes coisas. Após um RF3, o rei branco está controlando tanto o F2 quanto o G3 quadrados, evitando assim que o cavalo preto escape a esquina. Independentemente da resposta do preto, o branco jogará 2RG2 em seguida, atacando a peça presa e ganhando-a em apenas mais uma volta. As pretas nunca deveriam ter colocado seu cavalo Ontri. Veja a lição 19 para mais informações sobre isso. Poder do rei e controle do quadrado. Agressividade rara com o rei. Exemplo 3. Branco para jogar no jogo. 1-0 Jord. N. Tillman. J. Tilburgo 1991. Usar seu rei quando a rainha inimiga ainda está em jogo é arriscado, e embora normalmente não pensemos em usar nosso rei quando ainda há tantas peças perigosas no tabuleiro, como vemos neste lendário jogo, pode haver exceções a esta regra. Branco para jogar e ganhar. Nesta famosa posição, o grande mestre inglês Nigel Short jogou o lance 33 RF4, seguiu com 34 RG5, e antes mesmo que ele pudesse alcançar a casa H6, protegendo-o rainha por dar checkmate em G7, seu oponente, grão-mestre de Gentleman, renunciou ao que o rei incrivelmente poderoso. Copyrightskid.com, página 6 de 9. Lição 13. Jogo do rei no fim de jogo ativando o rei. Exemplo 1. Com o rei ativo, o branco está ganhando. O endgame é considerado a fase final de uma partida de xadrez. Jogo. Geralmente, consideramos que atingimos o estágio de final de jogo quando as damas foram trocadas e restam apenas algumas peças em igual, ou quase igual finais. O valor do rei é muito alto, e jogando ativamente com o rei é uma necessidade absoluta. Aqui, por causa da posição ativa e central, significando no meio do tabuleiro, do rei em D5 o branco é ganhando independentemente de quem é a vez de mover. Agora mesmo se eram as pretas para jogar e as pretas escolheram um RxB4, as brancas. O rei irá para E5, F6 e começará a capturar os peões pretos. Jogo do rei no fim de jogo ativando o rei. Exemplo 2. Depois de um RxB4 2R5 RC4. 3RF6 RD4 4RXF7 R4. 5RG7 RXF4 e 6RG7. A posição atual é alcançada assumindo a melhor linha de jogar seguindo a posição original no exemplo 1. Como podemos veja, o rei branco mais ativo e em melhor posição leva 1. Posição em que o rei preto está o movimento tempo atrás do rei branco em sua corrida para os peões da ala de rei preto. Posição está perdendo pela força. As pretas continuam com 6RG4 e a partida segue linha lógica de 7RXH7 RXH4 e 8RXG6. Terminando efetivamente o jogo como o rei branco não apenas protege seu peão G5, mas logo abrirá caminho para o peão avançar no G. Arquivo onde será promovido a rainha. Um rei ativo sozinho pode ganhar um final de jogo igual. Jogo do rei no fim de jogo ativando o rei. Exemplo 3. Com o rei passivo. Branco está perdendo.
o oposto do rei ativo e centralizado. Exemplo 1, é o rei passivo e lento. Tudo de. Esta posição é a mesma do nosso primeiro exemplo, exceto posição do rei branco. Isso deve exibir o final. Ponto instrutivo da lição 13, em um final de jogo igual, 1. Rei passivo sozinho pode perder alguém no jogo. Mesmo com as brancas para jogar, vemos a seguinte linha, nota. O rei branco é incapaz de desafiar a marcha das pretas para o peões da ala do rei, 1RD2 RXB4 2RC2 RC4 3RD2 RD4 4R2 R4 5RF2 RXF4 6RG2 RG4 7RH2 RXH4 seguido por RXG5. Com uma posição facilmente vencedora para as pretas. Copyrightskid.com página 7 de 9. Lição 13. Rukeimates, Zugzwang e King Play. Guia do instrutor. Ao ensinar os conceitos avançados de checkmate de rei e torre, Zugzwang e rei do poder atividade é muito importante para o instrutor mover-se lentamente através de cada exemplo. Não pular para a próxima posição ou conceito até que o professor tenha certeza de que cada aluno entenda a ideia. É vital que cada criança comece a ver os padrões em cada lição. Xadrez é um jogo de padrão. Reconhecimento de várias maneiras, portanto, movendo-se para uma posição mais difícil sem conhecimento adequado. Da versão mais básica do mesmo conceito vai se tornar cada vez mais difícil. Medida que os alunos progridem. O estudo do xadrez segue um caminho lógico passo a passo que exige que o jogador esteja preparado para o potencial próxima fase ou posição. Assim, sem a compreensão fundamental desses fundamentos. Posições, um jogador se encontrará constantemente calculando e avaliando mal suas desejos e necessidades durante jogos reais. Resumindo, vá devagar. Notas práticas e conselhos lição 13. Exibindo o conceito de repetição do padrão movimento cheque do cavalo primeiro. Aprendido na lição 4, parte 1 pode ajudar um aluno a dominar rapidamente o rei e torre checkmate, parte 1. Uma forma criativa de ilustrar Zugzwang é apontar que em outros jogos de tabuleiro 1. O jogador pode perder a vez ou ir para a cadeia como punição. No entanto, no xadrez, seu turno deve girar, caso contrário, posições como o exemplo 1 seriam invencíveis. Essencialmente, Zugzwang impede que os jogadores se movam apenas quando sentem que isso pode ajudá-los a perceber outra área que torna o xadrez diferente. Parte 2. Para ilustrar ainda mais o poder do rei e a importância da atividade do rei em o final do jogo, revisita a lição 13 minijogo, parte 3, guerras de peões, adicione um rei, adicione um cavaleiro sem rei, etc., para mostrar o poder do rei como uma peça de combate. Copyrightskid.com página 8 de 9. Lição 13. Jogos de prática King Play. Nível 1. PPPPPPPK versus PPPPPPP. Nível 2. PPPPPPPNK versus PPPPPPPN. Nível 3. PPPPPPPBK versus PPPPPPPB. Nível 4. PPPPPPPRK versus PPPPPPPR. Nível 5. PPPPPPPK versus PPPPPPPQ. Regras objetivo. O primeiro jogador a promover, chegar ao primeiro ou oitavo posto com um peão, vence. Dicas de ensino. Níveis adicionais podem ser adicionados, desde que o padrão de repetição de um lado, preto ou branco, continua jogando com o rei contra um oponente sem rei. No entanto, não é recomendado passar para um nível mais complicado até que ambos os alunos tenham ganhou jogando com o rei extra. Lembre seus alunos que usar sua peça extra, o rei, e ativá-lo cedo é geralmente uma boa ideia quando não há damas no tabuleiro, reforçando boas princípios finais. Níveis 1-4. Uma forma de obter uma vantagem extra de peça é fazer trocas. Será mais fácil para o rei para dominar os peões depois de trocar as peças, cavalo por cavalo, bispo por bispo, etc. Níveis 2-5. Copyrightskid.com página 9 de 9.